Alô, turma! Nesse vídeo vamos falar sobre a possibilidade do Vasco estar contratando um centroavante de fora do Brasil. Também a situação do meia Marquinho e um outro jogador que está sendo especulado no Vasco. Será que ele vem ou não? Fake news ou verdade? O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado a você que está fazendo com que a gente chegue a quase 30 mil inscritos, com pouco mais de 2 meses de canal. Que emoção, que alegria! Continue assim, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Você que visualiza e não se inscreve, ajude o canal a progredir, a melhorar. Vamos então às notícias. E a notícia do momento é a possibilidade do Vasco fechar a contratação do colombiano Santiago Trellis, jogador que hoje está no Internacional de Porto Alegre. Veio a notícia do Rio Grande do Sul, dada pelo companheiro Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha e do jornal 0 Hora. E nós aqui no canal temos essa filosofia, vamos atrás da informação como ela foi dada. Estamos diretamente com o companheiro Rodrigo Oliveira, que vai nos falar direto de Porto Alegre sobre essa situação. Rodrigo, primeiro um grande prazer, muito obrigado pela parceria. Qual é a situação que envolve hoje a possibilidade do Trellis vir jogar no Vasco? Tudo bem, Rodrigo? Olá, Flávio Dias, amigos, aqui é o Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, jornal 0 Hora, site gaúchazh.com de Porto Alegre. O Vasco quer contratar o atacante do Inter, Santiago Trellis, informação que trouxemos nesta sexta-feira. A situação é a seguinte, o jogador não vem sendo aproveitado pelo técnico Odair Hellmann, pertence ao São Paulo e está emprestado ao Inter até dezembro. O jogador agradou ao técnico Vanderlei Luxemburgo e o Vasco fez uma procura. A primeira informação que eu recebi é de que as condições apresentadas pelo Vasco para o Inter liberar o jogador 6 meses antes do fim do contrato não agradaram à direção colorada. Isso até chama atenção, em um primeiro momento causa estranheza, porque o Trellis não vem sendo aproveitado, não ficou no banco de reservas sequer em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro e logo se imaginava que o Inter não iria impor dificuldades. Mas a segunda informação que nós recebemos é de que o Vasco gostaria em um primeiro momento de fazer uma parceria com o Inter pagando pelo menos uma parte dos salários do Trellis. E isso o Inter não quer. O Inter quer, se for liberar o Trellis, que o clube contratante pague o salário integral do jogador. E isso estaria emperrando o negócio. Até porque está saindo do Inter o centroavante Jonathan Alves, uruguaio, está voltando, o empréstimo dele termina dia 30 de junho, ele volta para o Júnior de Barranquilha, então, em tese, o Trellis teria uma oportunidade de subir um degrau na hierarquia de centroavantes e ser aproveitado pelo Odair no segundo semestre. Mas não é a tendência. Se o Vasco ou um outro clube brasileiro vier oferecendo a possibilidade de pagar o salário integral do Trellis, tenho convicção que o Inter liberaria sem problemas. Flávio. Rodrigo, uma pergunta que o torcedor do Vasco com certeza vai fazer, desconfiado que está de todos os jogadores que vêm para o clube. Por que Trellis não jogou no Internacional? Saiu do São Paulo, foi para o Inter, mas não jogou. Por quê, Rodrigo? Flávio, a verdade é que o Trellis não deu certo no Inter. Ele foi bastante utilizado no Campeonato Gaúcho e não foi bem. Não foi bem. É um jogador que não deu boa resposta nas vezes em que ele foi acionado. E aí depois chegou Paulo Guerreiro. Se houve uma questão de dificuldade de adaptação, se o Trellis precisava de um tempo para poder desempenhar o seu futebol, essa possibilidade ficou prejudicada porque quando o Guerreiro chegou, aí a situação ficou impossível para o Trellis, porque o Guerreiro chegou com números espetaculares, chegou fazendo quase um gol por jogo. Então é um jogador que tem um desempenho excelente, caiu nas graças da torcida e é titular absoluto. E nos treinos o Odair gostou mais do Jonathan Alves e além disso o Rafael Sobis, que foi uma das contratações feitas nesse ano, é o reserva imediato do Guerreiro. Mesmo que o Rafael Sobis não seja um centroavante de ofício, quando o Odair não tem o Guerreiro, ele coloca o Sobis como 9. Então a hierarquia dos atacantes do Inter no final do primeiro semestre ficou assim: o Guerreiro de titular, o Rafael Sobis de reserva imediato
Em terceiro lugar, o Jonathan Alves, que está indo embora. Em quarto lugar, o garoto Pedro Lucas, oriundo da base. E só em quinto lugar, o Santiago Trellis. É um jogador que sobrou do banco, inclusive em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Só atuou no Campeonato Gaúcho. Então, há quem diga que o jogador sofreu uma pressão e que acabou sentindo um pouco as críticas que ele recebeu no início, logo que ele recebeu oportunidades no Gauchão, mas dá para dizer que no Inter ele não conseguiu ter tranquilidade e sequência para desempenhar todo o seu futebol. No Vasco, eu acredito que com uma mudança de ares, e se ele receber uma sequência, ele pode sim desempenhar o futebol que já mostrou principalmente no Vitória, e acredito que no Vasco ele possa sim dar uma resposta melhor que ele não deu no Internacional, Flávio. Valeu, Rodrigão. Grande abraço, meu amigo. Obrigado pela parceria, pelas informações. O que precisar aqui do Atenção Vascaínos, eu, Bismarck e toda a equipe estaremos à disposição. Forte abraço, Rodrigo. Valeu, Flávio Dias. Um abraço ao Bismarck também, a todos os amigos vascaínos. Um prazer conversar com você sobre a situação do Trellis e fique à vontade aí para me chamar sobre os assuntos que envolvem o Vasco e também os times aqui do Rio Grande do Sul. Grande abraço, Flávio. A informação do momento que nós temos aqui no Rio de Janeiro por apuração é que a situação ainda falta fechar por detalhes. São Paulo é o dono do passe do jogador, emprestou o atleta ao Internacional, que detém os direitos até o final do ano. O Inter não está utilizando o atleta. Há sim uma conversa em progresso para que o Vasco da Gama tenha esse jogador emprestado até o final desse ano do Campeonato Brasileiro. O Vasco já entrou em contato com o São Paulo, tudo certo com o São Paulo, com o jogador também tudo acertado, mas depende do Internacional. O Internacional tem uma pessoa muito ligada ao Vasco, mas é claro, ele quer um negócio, ele defende o Inter, que é Rodrigo Caetano, o diretor executivo. As partes estão muito juntas, muito unidas, mas o Vasco precisa de uma ajuda, porque Trellis não é um jogador barato. O Vasco pagaria uma parte do salário e a outra parte seria paga pelo Internacional. Esse detalhe hoje separa o colombiano de vestir a camisa Cruz Maltina. É um jogador, sim, pedido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, e aí, faltando esse detalhe do acerto, o Internacional, claro, tem que puxar para o seu lado, tem que entender o Inter, porque paga o salário. Vai dividir um jogador que não vai atuar pelo próprio clube? Será que o Odair Helman vai utilizar o jogador? Mas, a princípio, a negociação deve andar e Santiago Trellis deve ser centroavante do Vasco em breve, quem sabe já na semana que vem, fechando o contrato. Sobre o meia Marquinho, de 32 anos, o jogador já é jogador do Vasco, já está acertado. O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, já deve treinar na terça-feira, está com muita disposição e deve ser apresentado ao grupo, ao técnico Vanderlei Luxemburgo, na quinta-feira. Vamos ouvir mais uma pessoa muito próxima a Marquinho em relação à questão física. Nós informamos ontem, ouvimos o Paulo Miranda, ouvimos o empresário do atleta, mas o torcedor do Vasco continua muito ressabiado. Marquinhos chegou ao Atlético do Paraná em setembro para concluir o seu tratamento, fez um bom campeonato paranaense, mas nada melhor do que o médico que fez a cirurgia de joelho de Marquinhos para que possa falar. Dr. René Abdala, uma das grandes autoridades do mercado, pode falar sobre esse assunto. E o Dr. René nos deu esse depoimento. Qual é a situação hoje em relação ao atleta Marquinhos, Dr. René? Saudações. Algumas informações sobre o atleta Marquinhos hoje no Atlético Paranaense. O atleta foi submetido a uma cirurgia grande há alguns meses atrás para uma reconstrução do tendão da patela, semelhante lesão a que teve o Ronaldo Fenômeno. Ele cumpriu todas as etapas de tratamento com afinco, com determinação e foi liberado para jogar. Atualmente, creio que esteja jogando sem restrições e pronto para qualquer outra atividade que ele queira se dedicar. Ou seja, para o futebol, ele está absolutamente apto a praticar. Saudações a todos. Muito obrigado, doutor René. Está aí a informação do médico. Marquinhos está liberado, pronto. Vai fazer os exames aqui no Rio, vai assinar contrato até o final do ano e, se tudo estiver ok, quinta-feira já estará integrado ao grupo do Vasco para o trabalho durante a Copa América. Um jogador está sendo especulado no Vasco. Trata-se de Henrique Almeida, jogador que foi criado no Curitiba, passou até pelo Rio de Janeiro jogando no Botafogo, discreto é verdade, e estava no Grêmio. Foi emprestado ao Belenenses de Portugal. O Belenenses é um clube intermediário de Portugal. Digamos assim que é um clube do porte da Portuguesa de São Paulo, mas nos seus bons tempos.
O Belenenses não rivaliza com Benfica, com Porto, mas tem ali uma tradição, tem um belo estádio no centro de Lisboa, mas o Henrique Almeida foi jogar nesse clube, como eu disse, intermediário, não foi bem no início da temporada, mas depois acabou se destacando. Volta ao Brasil e sim, foi oferecido ao Vasco. A informação é verdadeira. O jogador foi oferecido ao Vasco, que nesse momento, a princípio, não coloca como prioridade. A prioridade é Santiago Trellis. Mesmo assim, fomos ouvir um jornalista no Rio Grande do Sul que teve convivência direta com o Henrique Almeida enquanto esteve no Grêmio. Foi um jogador que foi contratado, mas não deu muito certo. Alex Bagé, grande comunicador da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, está diretamente da capital gaúcha para falar do Henrique Almeida. Grande Alex, conte aqui para os amigos do Atenção Vascaínos. E o Henrique Almeida, por que não deu certo no Grêmio? Será que daria certo no Vasco? Grande abraço, Alex. Fala, galera do canal Atenção Vascaínos. O Henrique Almeida, quando passou no Grêmio, ele teve uma passagem um pouco turbulenta já desde o início. Porque o Henrique Almeida, primeiramente, estava acertado com o Internacional. Teve até um episódio muito engraçado que ele estava no Gigante da Beira-Rio assistindo uma partida do Internacional e mexendo no celular. Ele estava acertado com o Internacional. Depois ele acabou na mesma semana fechando com o Grêmio e até se brincou que ele tinha ido no Beira-Rio apenas para utilizar a internet. Então vocês imaginam, na rivalidade Grenal, a pressão que o Henrique Almeida já começou jogando no Grêmio. E aí, para completar, naquela mesma semana que ele chegou, o Grêmio negociava com o Miller Bolanhos, equatoriano. Ou seja, o Miller Bolanhos chegou no Grêmio para ser a estrela depois da contratação do Henrique Almeida. Então o Henrique Almeida acabou fazendo poucos gols, se tinha uma perspectiva muito positiva em cima da chegada dele, por tudo que ele já tinha mostrado, principalmente quando jogou em seleções brasileiras de categoria de base, e ele não conseguiu entregar tudo aquilo que se imaginava. Então ele não recebeu oportunidades suficientes para mostrar que tinha qualidade, mas por tudo isso que eu estou relatando a vocês, principalmente pela chegada do Miller Bolanhos, ele acabou de certa forma apagado, e era um momento em que o Grêmio iniciava um momento vitorioso, então já tinha uma definição do time ali, na época já com o técnico Renato Portaluppi. Foi bom jogador, chegou com uma grande perspectiva, mas pelo menos aqui no Grêmio não aconteceu o Henrique Almeida, mas eu estou acreditando sim que se ele fechar com o Vasco, vai ajudar e muito. Abraço, rapaziada! Grande Alex, muito obrigado aí pela informação, pela sua opinião a respeito desse jogador. Vamos esperar. Como eu disse, a prioridade hoje é o Santiago Trellis. Se for fechado o Trellis, o Henrique Almeida não viria, porque aí tomaria espaço do Thiago Reis e até mesmo do Vinícius Araújo, que é um jogador que o Vasco recuperou e espera poder contar com ele. O Ribamar, como eu disse, é um jogador assim, terceira opção. A princípio não deve ser aproveitado no restante da temporada, a não ser que aconteça aí uma lesão em cadeia, todo mundo saia e o Ribamar aí sim pode ser aproveitado. É um jogador que tem contrato, está no elenco, tem mais 2 anos e meio de contrato o Ribamar, e aí não tem o porquê de trazer um outro centroavante. Aí o Vasco fecharia com o Marquinhos, fecharia com o Trellis e ainda correria atrás de um outro jogador. É bom a gente esclarecer aqui que o torcedor nos cobra muito. Ah, você disse que o Vasco ia trazer um jogador que vai fechar aeroporto. É bom que a gente informe o seguinte, a gente diz aqui o que a gente recebe de informação. Essa foi a informação que eu recebi de pessoas de dentro do clube, que a ideia era trazer um jogador, sim, que pudesse fechar aeroporto. Mas para que vocês tenham uma noção, o Vasco está usando o orçamento do Maxi Lopes, da grana que pagava ao Maxi Lopes, para poder trazer 2 ou 3 reforços, porque a grana está curta. Pagou os funcionários ontem, deve pagar na segunda-feira, vai pagar os jogadores também o mês de abril, na próxima segunda-feira, liberando os outros 20 milhões que a princípio vão ser aprovados numa outra reunião que está sendo pedida com urgência pela diretoria administrativa do clube, e aí sim, deixar todo mundo em dia para que o Vasco possa, a partir de agosto, com as arrecadações que vai receber normal, sem as antecipações, possa pagar todo mundo tranquilo até o final do ano. Então, para o torcedor entender, quando a gente diz, jogador para fechar o aeroporto, não adianta, galera, mandar mensagem e dizer, vocês falaram, você disse, nos disseram. É bom que vocês saibam disso. Aqui a gente não dá notícia de orelhada, a gente não informa por brincadeira, a gente dá sim informação apurada. E a informação de momento é essa. Pode ser que a grana chegue, pode ser que alguém possa colocar um jogador no Vasco com custo zero e seja um grande jogador, enfim, coisas podem acontecer. O importante é que o departamento de futebol está se movimentando, Vanderlei Luxemburgo está dando um aval em todos esses atletas e em outros que ele está indicando. O Gerson da Roma, da Fiorentina, é um grande jogador? O Wallace da Lazio, zagueiro, é um baita de um zagueiro? Sem dúvida, são grandes jogadores, mas são jogadores caros. Nesse momento, o clube está pretendendo fazer contratações pontuais de jogadores livres no mercado e que possam dar resultado. Mas o Vasco já contratou vários assim, só que agora o Vasco tem um comandante.
Vanderlei Luxemburgo está dando jeito a gente que não estava jogando bem. Tá aí o exemplo do Oswaldo Henriques, o Boca Negra, que seria emprestado para o Bahia e hoje é titular absoluto na zaga, jogando muito bem e a torcida aplaudindo. Futebol é assim. De repente, um grande treinador pode dar sim padrão a esses atletas que ele está chamando e ele está abraçando essa responsabilidade para ele. Para concluir, uma tradição do canal Atenção Vascaínos, hoje o nosso João Pedro Scofano, que cuida da base aqui no canal. Alô, assessoria do Vasco, vamos ajudar o menino. Eu sei que o trabalho está muito grande, tem muito jogo, muita situação que a gente não pode expor em função de valorização e o clube não pode ter jogador tanto valorizado assim em função de grana. A gente entende, mas o canal Atenção Vascaínos quer sim divulgar a base. João Pedro esteve hoje no Arte Sul em 2 jogos do Sub-15 e do Sub-17, contra o Flamengo os 2 jogos. E ele esteve lá cobrindo. Não conseguiu falar com personagens, mas a gente entende. Mas espera mais uma vez a colaboração da Sara, do Matheus, do Gregório, do Nelson, rapaziada que sempre nos ajuda para que a gente possa quebrar um pouquinho isso, porque o canal Atenção Vascaínos quer fazer um negócio legal, quer dar sim apoio à base. João Pedro está falando direto de Austin, onde foram os jogos hoje, para nos dar um panorama em relação a esses 2 compromissos, Vasco no Sub-15, Vasco no Sub-17. Fala daí, João, muito sol aí em Austin, João, tudo bem? Fala Flávio, fala galera do canal, eu estive aqui hoje no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, para cobrir a rodada dupla da semifinal da Taça Guanabara. No Sub-15, empatamos por 1-1, numa jogada de zagueiros. O zagueiro Roger cruzou e Vitão de cabeça completou, um belo gol da nossa dupla de zaga, que foi muito bem durante o jogo, os 2 melhores em campo na minha opinião. E no Sub-17, infelizmente não conseguimos sair com resultado. O Vasco começou ganhando, começou melhor, ficou com mais de um jogador em campo desde a metade do primeiro tempo, mas infelizmente isso não refletiu no resultado. O time em 2 vacilos lá atrás acabou perdendo o jogo por 2-1. Mas aí, ó, a partir de semana que vem, vamos continuar na luta, porque quarta-feira, Sub-20, 10 horas da manhã, Vasco e Flamengo em São Januário. Um abraço, Flávio, um abraço, galera do canal. Agora deixa eu sair do sol, porque senão eu vou ficar todo queimado. Valeu, tchau, tchau, galera. Forte abraço. Valeu, João Pedro. Um grande abraço. É isso aí, gente. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação, nos prestigie. O canal Atenção Vascaínos está crescendo e vai crescer ainda mais. Mais qualidade nos vídeos, melhores informações, maior apuração, para que a gente possa dar a você, torcedor do Vasco, a nossa maior razão de ter esse canal, as melhores notícias. Você merece, você nos últimos anos tem sofrido tanto. Se a gente puder pelo menos dar informação correta, sem fake news, sem enganar ninguém, junto com a grande mídia que cobre o dia a dia do Vasco, sempre dando crédito a todos eles, dar crédito é muito importante, vai ser o melhor para você. Pode ter certeza disso. Grande abraço, tchau turma!